Esse texto ele me chama a atenção porque eu vejo nele 4 homens decididos a fazer a diferença na vida de um amigo paralítico. E quando eu olho para o mundo, eu vejo o mundo também paralisado. Pessoas de todas as idades estão paralisadas. Estão paralisadas pelo medo diante do crescimento da violência em nossa cidade. As pessoas não saem de casa. Estão paralisadas pela falta de respostas para as perguntas mais básicas da vida. Por que existo? Como devo viver? E vivem com um enorme vazio dentro de seus corações. Não compreendem o sentido da vida. Por não se sentirem capazes de mudar também o mundo político e social, se sentem paralisadas. Acabam vivendo sufocadas pelo sentimento de fracasso. E as pessoas desejam fazer algo, mas não sabem o que fazer. Estão paralisadas diante de um mundo pluralista, onde a verdade ela é relativa. Ninguém tem a verdade, ao mesmo tempo todo mundo tem a verdade. Estão paralisadas diante da ilusão de que a felicidade pessoal é o grande alvo da vida. E a felicidade ela só pode ser encontrada quando o homem abre mão de viver para si mesmo. Sim, eu vejo pessoas no mundo deitadas em uma maca. As pessoas estão doentes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Contudo, esperançosas de que alguém possa lhes prover a cura e as faça andar novamente em direção à vida. A mesma esperança que possui aqueles 4 amigos que seguraram aquela maca e levaram o seu amigo paralítico a Jesus. E eu creio que a igreja, eu e você, somos instrumentos que Deus escolheu para levar a cura a essa sociedade enferma. Entretanto, só poderemos fazer isso se nos dispusermos a superar alguns obstáculos. Eu quero então hoje falar com vocês um pouco sobre a superação de obstáculos em prol da salvação de vidas. E o primeiro obstáculo que nós precisamos aprender a superar é o obstáculo do individualismo. Provavelmente, aqueles homens estavam desejosos de ver Cristo de perto. Jesus já era conhecido naquela região pelos seus milagres. E quem sabe eles não tinham seus problemas também. Dificuldades as quais queriam levar até Jesus. Mas aqueles 4 amigos foram capazes de deixar os seus desejos. Eles esqueceram de si mesmos para poderem levar, para poderem carregar o amigo paralítico a Jesus. Isso é evangelismo relacional. Quando nós abrimos mãos de nossos interesses para conduzir nossos amigos até Jesus. Uma vez que aqueles amigos foram capazes de superar o individualismo, eles se uniram para conduzir então o amigo paralítico a Jesus Cristo. Então eu imagino que cada um pegou numa ponta daquela maca e eles chegaram à casa onde Jesus estava e perceberam que não conseguiriam passar pela multidão. A multidão era um obstáculo que precisava ser vencido. E normalmente, diante de uma situação dessa, nós tentamos abrir espaço pedindo licença, empurrando o outro. Mas nem sempre isso nos leva a chegar onde realmente queremos chegar. E é interessante que aqueles amigos fizeram algo totalmente inusitado. Eles resolveram abrir um buraco no teto da casa para poderem colocar o doente diante de Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Bom, primeiro, devia estar caindo um monte de sujeira nas pessoas que estavam lá embaixo, né? Uma vez que eles começam a tentar abrir um buraco, bom, alguns devem ter começado a criticar a ação daqueles homens. Outros devem ter ficado com a cara de quem não acredita no que está vendo, né? Boca aberta. Eles criaram uma nova estratégia. Já que não dá para atravessar a multidão, eles criaram uma nova estratégia. Tiveram coragem para colocar essa estratégia em prática. Nós precisamos ter estratégia também para alcançar as pessoas do nosso bairro, de nossa cidade. Precisamos pensar em meios, em pontes que possam abrir portas para que eles possam vir à igreja. Em pontes que possam facilitar
a chegada deles até Jesus, em pontos que possamos levar a igreja e Cristo até eles. Às vezes nós precisamos ter coragem, simplesmente de colocar as novas ideias em prática. Precisamos usar com sabedoria os novos recursos provindo da tecnologia, pois o mundo em que vivemos está conectado em uma rede mundial chamada internet. E devemos nos perguntar, né, de que maneira podemos usar essa ferramenta para alcançarmos as vidas sem Cristo. Sabe, nós precisamos compreender que Deus, Ele é criativo e Ele tem a capacidade para criar coisas novas. E a Bíblia afirma que nos últimos tempos haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, nós receberemos um novo corpo, um novo nome, porque Deus faz coisas novas. E se orarmos, com certeza Deus também nos revelará novas estratégias para nós alcançarmos os que estão perdidos ao nosso redor e aqueles também que estão além. Pois essa é a vontade dele, que todos sejam salvos. O texto diz que Jesus olha para a fé. É interessante, eu quero destacar aqui que essa fé, em primeiro lugar, ela podia ser vista. Isso significa dizer que esta fé se manifestou. Jesus disse ao paralítico. Ele viu a fé daqueles 4 amigos, que foram capazes de abrir mão de si mesmo, carregar o amigo até onde estava Jesus, e que diante daquela multidão, diante do obstáculo que surgiu, foram capazes de criar uma nova estratégia, abrir um buraco na casa de uma pessoa, descer o paralítico até onde estava Jesus através daquele buraco. Tudo isso exigiu deles fé. Sabe que muitos dizem ter fé, mas não demonstram essa fé. São agentes secretos do reino de Deus. Não têm coragem. Porque uma fé que não produz ação, ela se torna inútil. Por isso que Tiago diz: a fé sem obra é morta. E eu gosto dessa palavra do texto, quando fala vendo-lhes, está no plural, que nos indica que Jesus olhou e se admirou da fé dos 4 amigos que conduziram o paralítico até ele. O texto não fala nada da fé do paralítico. E quem sabe ele até não estivesse muito contente com tudo que estava acontecendo. Quem sabe estava receoso, com medo. Eu penso que ele estivesse até assustado. Afinal de contas, já pensou subir ele pelo reirado? Não sabemos como fizeram. Depois de abrir um buraco, desceram ele ao local da casa onde estava Jesus. Sabe que há muitas pessoas sem Cristo ao nosso redor, muitas pessoas sem esperança, sem vida, paralisadas, espiritualmente, presas a uma maca. Contudo, que a nossa fé, ela pode fazer diferença para essas pessoas. É isso que me chama a atenção nesse texto. A fé dos amigos fez diferença para o paralítico. E a nossa fé pode fazer diferença. Eu creio que já chegou o tempo de superarmos os obstáculos que nos impedem de evangelizar. É tempo de pararmos de pensar somente em nós e olharmos para o vizinho, para o nosso próximo. É tempo de sermos ousados para usar os recursos da tecnologia a favor do Evangelho. É tempo de termos uma fé que seja viva e não morta, que esteja disposta, se necessário, até morrer por este Evangelho. Essa é a fé que Cristo espera encontrar em nós. Deus te abençoe.